neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. A sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Terás vida em olhar para Jesus. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverá. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Sangue seu derramado ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Pra Jesus Salvador, ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus gozarás. Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Ele diz: vida em mim acharás. Ele diz: vida em mim acharás. Prudência, qualidade de quem age com moderação, com medimento
buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou de dano. Ouvintes, Salomão, como a sabedoria encarnada, fala aqui em seus Provérbios, capítulo 8, verso 12 e 13, no lugar da mesma. Por isso está na primeira pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Isso é uma expressão de falta de sabedoria, de prudência, de sensatez. O homem que vive falando coisas perversas está mostrando insensatez, bem como o seu caráter, porque as palavras do homem é a expressão do seu caráter. Muito bem, vamos pensar que a sabedoria habita com a prudência. Você sabe, para morar junto é preciso combinar mesmo, as naturezas se combinarem para haver felicidade. E a prudência mora com a sabedoria. Isto quer dizer que se dão bem entre si, são unânimes, têm o verdadeiro companheirismo. Uma satisfaz a outra, corresponde com a outra. Porque a prudência é sensatez. Prudência é qualidade da pessoa que age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro. Tudo que ela acha que é errado, ela evita, porque aquilo lhe causará dano, até mesmo na alimentação. Ela é prudente. Isto porque o erro é a causa, o dano é a consequência do erro. Não existe efeito sem causa. Então, neste caso, a prudência evita a causa, que é o erro. Tendo prudência, você não comete o erro. Davi entrava e saía com prudência. Até mesmo a ave que não mete o seu pescoço no laço é tido na Bíblia como prudente, como lição da prudência. Então a prudência evita a causa, o erro. E evitando o erro, você não sofrerá o dano. É imprudente o homem que fuma. É insensato. É imprudente o homem que bebe. O bêbado é um imprudente. E toda imprudência não traz consequências somente para si mesmo. Traz também para a família e até mesmo para desconhecidos. O homem bebe aí no trânsito, sai dirigindo um carro bêbado e mata aquele pai de família que vinha vindo na estrada para ver a sua filhinha que acabara de nascer. Então morreram os dois. Um deles, o imprudente, estava bêbado no volante. Que consequência terrível a imprudência traz no trânsito, no lar, na vida de um modo geral e muito mais espiritualmente falando. Agora, ver o erro e não evitá-lo é insensatez, é estupidez. Você ver um buraco ali e não evita, você é um insensato, você é estúpido. Mas evitá-lo é sabedoria. A sabedoria não quer dizer letras na cabeça. Não é isto. Não é a filosofia propriamente. Não é certo? Evitar o erro é sabedoria. Por isso a sabedoria mora com a prudência. Combinam entre si. Porque aqui está uma grande sabedoria
que é prudência. Você quer saber qual é a maior sabedoria? É ser prudente, é a prudência, que no caso é a qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que você acredita ser uma fonte de erro ou de danos. Agora, eliminar o erro que já foi cometido é sabedoria também. O que muitos não buscam é ver a causa onde erraram. Isso carece de humildade, de exame introspectivo, de parar um pouquinho, inclinar a cabeça, dobrar a serviço. Agora, veja como isto é sabedoria, eliminar a causa. Porque eliminando-se a causa, cessa-se o efeito, o dano. Há casos que a consequência é inevitável. Nesses casos, a sabedoria recomenda arcar com a responsabilidade, o que demonstra também uma grande qualidade. É a pessoa que erra e arca com a responsabilidade do seu erro. Por exemplo, você não pode entrar com o seu carro na contramão, ou invadir o semáforo, o sinaleiro, né? Mas se o faz por falta de prudência, demonstre pelo menos a qualidade de arcar com as responsabilidades, com os danos. Os danos que foram causados pela sua imprudência, pela sua insensatez. Agora, isto é o que é muito difícil de acontecer. Você vê um carro batido ali, ele invade o sinal e depois ainda quer ter razão e discute, bate o pé e grita e faz tudo para não pagar. Além de insensato, estúpido, desonesto. Quer manter, sustentar seu erro. Quando você vai cometer um erro, pense primeiro, eu tenho que estar disposto a arcar com a responsabilidade. Insensato. Tudo o que você planta, você colherá. Agora, eu estou dando apenas um exemplo. Você pensa, com o raciocínio que você tem, que você vai encontrar isso em todos os setores da vida. E que em todos os setores da vida exige-se prudência e sabedoria, porque as duas moram juntas. Especialmente no setor espiritual. Agora, quando se fala do setor espiritual, você olha o natural. A insensatez do povo, dos homens, no natural, está demonstrando a loucura, porque insensatez é loucura. A loucura do povo no sentido espiritual. Há muitas coisas que podem ser consertadas agora, mas depois é tarde demais. Por falta de prudência e por falta de sabedoria, milhões de almas estão indo para o inferno. Se você erra, e além de errar, não aceita o meio de livrar-se corretamente da consequência do seu erro, que no caso espiritual é eterno, consequência eterna, então isto mostra que você não é apenas imprudente e não tem sabedoria. Isto mostra que é um estúpido. É estupidez, é insensatez o homem que não busca a Deus para tratar do seu assunto eterno. Busque a Deus como pecador arrependido. Agora, quando é oferecido a todos os crentes, a todo mundo, a oportunidade de começar de novo, São Paulo daria outro grito: ó insensatos! Onde está a vossa prudência? Onde estava a prudência da era de Lutero, quando o rejeitaram? Onde estava a sabedoria da era de Wesley, quando rejeitaram a sua mensagem? Onde estava a prudência da era dos dons espirituais, a era pentecostal, quando rejeitaram-na? Onde está a prudência dos pentecostais hoje, ao rejeitarem a visitação de Deus com a palavra restaurada? O mesmo que as denominações fizeram com os pentecostais estão fazendo pior com a mensagem da era.
Mas se você quer começar de novo, isto é prudência. Isso é sensatez. E Deus reconhece sua sensatez. Embora muitas coisas não tenham jeito de serem acertadas mais, e tenham de ser enfrentadas, as suas consequências têm que ser enfrentadas na carne. Mas fique sabendo, muitos males têm que ser sofridos na carne. Se há um purgatório, é aqui. Consequências na carne, marcas que você leva na carne, feridas, mas isto não passará para a eternidade. Que grande oportunidade! Aceitá-la é prudência, é sabedoria. Rejeitá-la é estupidez, insensatez. Veja a estupidez, a insensatez de Israel ao rejeitar o profeta. Ao rejeitar o profeta Elias, ao rejeitar Jeremias, ao rejeitar Ezequiel, ao rejeitar a todos os profetas que vieram da parte de Deus, dando-lhe oportunidade de arrependimento. Eles foram imprudentes em se casarem, em fazer um casamento misto que Acabe fez com Jezabel. Eles foram imprudentes e mesmo assim não quiseram reconhecê-lo em tempo. Isso demonstrava a sua estupidez, a sua loucura, diz a Bíblia. Era loucura no Velho Testamento rejeitar a palavra de um profeta. Era loucura tomar qualquer passo no sentido espiritual sem consultar o profeta de Deus. Davi cometeu esta loucura e Uzá morreu por causa disso. E ele teve de colher uma consequência tremenda na sua carne. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Deus. Jesus disse: quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Mas quem aceita a vós, a mim está aceitando. Isto é sabedoria. Parar, examinar a mensagem do dia, da hora. Nunca eu estaria aqui pela graça de Deus, gritando: Deus nos enviou um profeta, ouça esta mensagem, pare um pouquinho, examine. Não no espírito que os sacerdotes foram ver as reuniões de Jesus Cristo, mas no espírito humilde, submisso a Deus. E Deus estará obrigado para com você. Isso é sensatez de sua parte. Mas o que acontece? Não podemos fazer de nós mesmos isto aí, estas coisas, sermos sábios, termos pelo menos a sabedoria de Gamaliel. Não podemos fazer de nós mesmos. A questão é ser humilde. É pedirmos: Senhor, dá-me graça, deixa-me ver onde eu estou, deixa-me ver o abismo. Mas dificilmente o homem vê-se a si mesmo errado. E grita como Davi gritou em tempo: pequei. E o ladrão da direita diz: nós merecemos estar aqui, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é viver a clara luz do amor de Deus. Isto é você dizer com sua vida esta grande poesia: vivo a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, fruto da prudência e sabedoria, paz. Fruto da imprudência, da insensatez, agitação, desgosto, insegurança, loucura, mas fruto do amor de Deus, fruto da prudência, força, paz, confiança para enfrentar qualquer tribulação. E por mim está velando, eu sei, este amor que é de Deus. Ele me livra de Satanás, das astutas ciladas do maligno. Já não tenho mais temor.
Não viva atemorizado com interrogações. Todo pranto é fim. Todas as lutas são enfrentadas com boa consciência. Passos seguros para filhos de Deus. Viva a luz de seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de Quem anda no claro, na luz, vê o abismo antes de ser precipitado nele. Então vamos pedir a Deus, vocês que querem: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me a qualidade de quem age com moderação, com medimento. Ensina-me a evitar tudo que eu acredito ser fonte de erro ou de dano para a minha vida física e espiritual. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio e espírito reto ante a Tua presença. Senhor, dá-me a prudência de crer na Tua palavra. Dá-me a ciência dos céus para ver o que está operando nesse instante a meu favor. É a Tua palavra contra os meus males, contra os meus erros, mas a favor de minha alma. Senhor, ensina-me, abre-me os olhos para ver o que está a meu favor. Em nome do Teu Filho Jesus, dá-me uma fé perfeita contra as doenças no meu corpo. Ensina-me a eliminar as causas. Ensina-me, Senhor, enfrentar as consequências inevitáveis. Arcar com a responsabilidade do meu passo precipitado como um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ouça esta oração de cada um que humildemente se aproxima de Ti, crendo que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam com fé. Mais uma vez te rogamos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. A força só pode vir de Ti, a sabedoria também, a prudência, que sem a qual a sabedoria se torna loucura. Ó Deus, dá-me isto como deste a Salomão, e o que nós te pedimos é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me Tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado
que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Glory. Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, don't I make you feel good? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach
on his mind, he rushed down the street to a stamp collector. Então, com o cone de sorvete em sua mente, ele desceu a rua correndo até o colecionador de selos. And the collector looked at it and he said, "What will you give me for this postage stamp?" E o colecionador olhou para aquilo e ali ele disse: "Quanto você me daria por este selo postal?" Not expecting to receive over 5 cents. Não esperando receber mais do que 5 centavos. And he said, after the stamp collector looked at it, he knew it was old stamp. E ele disse, depois que o colecionador de selos olhou para aquilo, ele sabia que era um selo antigo. So he said, "I'll give you $1 for it." Então ele disse, eu te dou $1 por ele. Oh, the little lad was very happy. O pequeno companheiro ficou muito feliz. That meant many ice creams. Aquilo significava muitos sorvetes. So he sold a stamp for $1. Então ele vendeu o selo por $1. And about 6 weeks later, this stamp collector sold it for $50. E cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos o vendeu por $50. Sometime later, it was sold for $500. Algum tempo depois, ele foi vendido por $500. And now they claim it's worth $250,000. E agora eles alegam que ele vale $250 mil. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã, Pai, agradecendo ao Senhor. O Senhor dá força e saúde para cada um desses irmãos lutar. Estamos agradecidos de estar na Tua casa, Pai. Dá força e saúde para cada um desses irmãos, no seu trabalho, no seu lar. Amém. Então vamos cantar o hino 224, Firme nas Promessas. Hino 224, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme.
nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Hino 267, saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho em ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além,
terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Mais um dia, menos um dia. Mais uma noite, menos uma noite. E assim vai chegando aquele grande dia, o qual nós esperamos. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Escritura que está em São João, capítulo 14, verso 1 e 2. É isso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Nós agradecemos, ó Deus, por tantas promessas. Tudo deveria ser mais suficiente para nós. Abraão recebeu uma promessa e ele permaneceu naquela promessa. A gente escuta, ouve que existem 600 promessas na Bíblia, enquanto que Abraão recebeu uma. Essa uma trouxe-lhe o maior gozo da vida. Trouxe o filho. E Deus deu a condição transformando ele e Sara. Ó Deus, nós agradecemos de coração, porque uma promessa é o suficiente. Quanto mais 600 promessas. Inclusive esta que acabamos de ler, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Mas uma oração, às vezes, chama a atenção da gente para uma mensagem, não é? Nós acabamos recebendo uma mensagem. É dito que temos 600 promessas na Bíblia Sagrada. Promessas de Deus, é claro. E Abraão recebeu uma promessa que foi maior do que todas elas. Para ele, aquilo significou a sua vida, a sua continuação. Ele continuou. O filho
é a continuação do Pai. Grande promessa. E nisso nós encontramos a base, o sustento para crermos na transformação. Agora, meus irmãos, para cumprir a promessa com Abraão a respeito do filho, ele teve que transformá-lo, juntamente com sua esposa Sara. E, sem dúvida alguma, promessa como esta, não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, crede também em mim, aliás. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Agora, preste atenção. Para ele cumprir esta promessa, ele vai também nos transformar, ressuscitando aqueles que já partiram e transformando aqueles, na linguagem de Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ora, ele transformou o casal, Abraão e Sara, para cumprir a promessa do filho. Exatamente o que Jesus faz. Ele opera essa transformação, o poder da ressurreição, o poder vivificador, para cumprir essa promessa de São João, capítulo 14, versos 1 e 2. Ora, isso está entre tantas promessas. Nós temos promessas consoladoras como esta. Elas são consoladoras. O Espírito Santo tem esse ministério de consolador. E ele consola exatamente através das promessas, pelas quais o eleito dá a sua vida. Ele crê com aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja que coisa tremenda. Agora, o que me chama a atenção aqui, nessa perguntas e respostas, que nós estamos estudando juntamente com a igreja, parágrafo 53, é pergunta e resposta número 2, né? Quantas mulheres aqui sabem ou não sabem, corrigindo, não é? Quantas mulheres aqui não sabem que quando você vai cortar um pedaço de tecido, você coloca o tecido assim, numa mesa, não é? E posiciona a peça piloto, o molde, né? Em cima, assim. E você corta o tecido exatamente de acordo com o padrão. Tudo isso está mexendo com promessa, com a operação de Deus. Ele está moldando. E você corta o tecido exatamente de acordo com o padrão. Isso está certo? E o resto do tecido é exatamente o mesmo tipo de tecido que está na peça piloto.
Isso está certo? Pergunta o profeta. Mas esse é o tipo que você a toma. Você pode deixar isso de lado para usar depois. Mas o tecido que você cortou, você sabe, você vai confeccionar. Agora, quem estabelece o padrão? Deus, por eleição. Para cumprir a sua promessa do arrebatamento, ele estabelece o padrão. Ele prepara a sua noiva, começando pelo precursor, Elias. Isso vai tomando um lugar muito claro, muito importante, muito bonito na nossa alma. Ele estabelece o padrão. Deus, por eleição, estabelece o padrão. Amém? Deus, por eleição, estabelece o padrão. Ele disse: agora eu escolhi antes da fundação do mundo. Vamos colocar entre parênteses. Isso não quer dizer que seja esse corpo terreno. Porque quando o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, foi espírito. Então, ele disse: eu escolhi antes da fundação do mundo. Eu coloco estes no lugar certo. Ora, Jesus disse aos discípulos que ele estava com eles e ele os escolheu e os conheceu antes da fundação do mundo. E Jesus então fez a promessa. Glória a Deus. Não tem quem não viva sem promessa. Veja aí a moça e o rapaz. Ele logo que a conhece, que namora, conhecendo um ao outro, ele faz a promessa do casamento. E essa promessa fica selada com a aliança do noivado, que posteriormente é do casamento. Jesus disse aos discípulos que estava com eles e ele os escolheu e os conheceu antes da fundação do mundo. Isso a gente tem que pôr ênfase. Porque embute você, a noiva. Onde você estiver, que você está ouvindo isso, é falando contigo. Está falando com você. Portanto, Deus estabelece o padrão. Agora haverá o eleito que irá no rapto. O eleito que irá no rapto, no arrebatamento. E haverá um grupo de pessoas que são boas, retas, santas,
pessoas salvas por Deus, que não estarão no arrebatamento. E eles surgirão na segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a noiva, os eleitos. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, uma vez que você disse que todas as crianças inocentes que morrem estão salvas, elas irão no arrebatamento? Ele disse: as que são eleitas para a primeira ressurreição. Isso quer dizer, elas são salvas, mas não quer dizer que todas elas estão na noiva de Jesus Cristo. Agora, é de se prestar atenção, porque às vezes tem família, filhos, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele não falou será eleito. Será salvo tu e tua casa. A salvação está estendida ao mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, isso fica tão claro, gente. Tão claro, não é? É o ensinamento de Deus para nós. Que não só cobra de nós, é cobrança, não. É consolação, é consideração, é amor. Então isso é que faz a pessoa, o eleito, se tratando do eleito, da noiva de Jesus Cristo, se sujeitar à palavra. Desde o vestir, desde os pés até a cabeça. Em tudo, isso quer dizer força de expressão, em tudo. Eu gosto de ver essas coisas. Esses salvos surgirão na segunda ressurreição. Eu espero que você não fique com raiva de mim. Se eu apenas deixar algo bem claro aqui para você. Ata os cintos, né? Vem, não faça isso. Não fique com raiva de mim. Quem vai ficar com raiva do profeta? Eu tenho que dizer, porque isso fica me sufocando, entende? Para dizer isso, sufocando para dizer isso. Fala, irmão Brana. Veja. Agora, olhe então, vou dizer o seguinte. Há pessoas que creem na justificação pela fé, vêm, e vivem uma vida boa, limpa e santa. Eles também acreditam na santificação, recebem. Eles recebem. Agora vamos ver uma ilustração na Bíblia Sagrada que ele está nos mostrando. Isso não é para desanimar, mas é para animar. Veja Judas Iscariotes. Judas Iscariotes
foi justificado quando creu no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu Salvador pessoal. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele faz questão de pôr o sobrenome, porque tem Judas, até apóstolo, que escreveu, inclusive, não é, a sua carta. Foi santificado Judas Iscariotes, foi santificado em São João 17, verso 17. Quando Jesus orou pelos apóstolos, por nós todos, e recebeu poder. Judas Iscariotes recebeu poder em Mateus 10 para sair e expulsar demônios. E Judas Iscariotes voltou depois que ele curou os enfermos e expulsou demônios, e ele voltou regozijando e gritando tanto quanto qualquer bom santo rolador que você já viu. Isso está certo? A gente responde, está, sim, perfeitamente, irmão Branco. A Bíblia diz isso. Ele está mostrando a Bíblia, não é? A Bíblia diz isso. Agora é que vai ficando difícil, não é? Vai ficando difícil Mas quando ele veio, ou quando ele teria que vir ao Pentecostes, ele mostrou suas cores. Agora observe aquele espírito. Espere aí. Ao invés dele ir para o Pentecostes, ele foi para a forca. Ele tomou o caminho da forca. Que coisa difícil, hein? Fez tanta obra, inclusive expulsou demônios, e enquanto que aquele que negou a Jesus Cristo tomou o caminho do cenáculo para receber o Espírito Santo. Judas tomou o caminho da forca. Há pessoas no mundo hoje, bons cristãos, que creem na justificação. Muitos deles, milhares, milhões que creem na justificação. Mas eles não terão nada a ver com a santificação. Diríamos que presbiteriano, episcopal e assim por diante, eles acreditam na justificação, pregam, e isso é bom, eles estão certos. Mas agora, os nazarenos, os peregrinos da santidade, os metodistas livres, avançam. E eu incluo aqui, com permissão, os grupos da mensagem, de ismos, essas coisas, fazem isso aqui, crê na justificação, na santificação, corretamente. Eles estão certos e eles obtêm vitória, gritam e louvam o Senhor. Eles estão corretos, eles estão certos, mas fale com qualquer um deles sobre o batismo com o Espírito Santo e o poder e sinais e maravilhas, eles mostrarão suas cores bem ali. Dizem, eu não quero nada com isso. Eu não creio. Agora, sem falar
aqueles que concordam com isso, querem isso, e não estão lá no molde. Bem mesmo o meu querido povo nazareno crê que um homem que fala em línguas é do diabo. Que coisa terrível, né? Irmão, você faz isso, você... Ora, eles tiraram o Dr. Radio das missões do Sudão, o presidente disso, porque ele falava em línguas. Disseram, não podemos ter isso. A gente tem que pensar na gente. Quando você está pensando nos outros, falando essas coisas, falando aberrações e até mesmo blasfemando, você tem que pensar, graças a Deus, que eu estou quietinho, não sou de fazer muita coisa, mas tem uma coisa que me põe debaixo desse método piloto, desse padrão, e eu me sinto tão segura, tão seguro, e às vezes fico calado, como Maria fez, a Virgem Maria, a mãe. A Bíblia diz que ela guardava no coração todas as coisas. Ela guardava, ela não podia entender. Como é que ela ia entender? Uma vez que o anjo houvera dito para ela que seu filho seria forte e assentar-se-ia no trono de Davi, e agora ela o vê sendo esbofeteado, cuspido, chicoteado, carregando uma cruz, sendo pregado nesta cruz. Sabe o que ela fez? Eu vou só derramar minhas lágrimas e guardar tudo isso no meu coração. Que exemplo maravilhoso! O mundo não pode aceitar o evangelho de Paulo, pois Paulo disse que ele não proibia falar em línguas, desde que houvesse intérprete. Tinha que haver interpretação. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 14. 3 elementos saíram do corpo de Cristo. 3 elementos. E os mesmos elementos que saíram de seu corpo é o que usamos para entrar em seu corpo. Escute, havia água, isso é certo? Sangue, isso é certo? Pergunta o profeta. E espírito. Água, sangue e espírito. E Jesus, a Escritura diz, há 3 que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Eles são um.
mas há 3 que testificam na terra. Eles são um. Disse, mas eles concordam como um: água, sangue e espírito. Isso está certo? Pergunta, irmão Brana. Com convicção. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Isso que é importante. Por isso é ficar assim quietinho, quietinha, e guardando no coração as coisas que estão acontecendo. O mundo está anunciando o fim. Não precisa o pregador gritar, ó, estamos no fim. O mundo está gritando mais alto. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. E você pode ser justificado e santificado e ainda não ter o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu volto a dizer, fica quietinha, quietinho, e vai guardando no seu coração. Porque esse corpo terreno é para isto. Este coração é para isto. O coração de Maria era para isto. Guardar no seu coração. E você pode ser justificado e santificado. Isso é verdade. Isso é escritura. Esses 3, disse ele, testificam na terra, água, sangue e espírito. E eles concordam em um. Bem, eles não são um. Eles não são um, mas concordam em um. Está escrito. Porque é o mesmo Espírito com uma medida. É uma medida, é por medida. Ainda não é pleno. Deus nos dá o Espírito na medida. Agora, Lutero, sobre a justificação, isso é o que ele pregou. Isso está certo? Lutero pregou, o justo viverá da fé. Está escrito. Está escrito, o justo viverá da fé. E ele tinha uma ótima mensagem. E essa foi uma porção, por medida, do Espírito Santo. Então, Lutero, quando a mensagem veio, Deus iria levantar sua igreja e enviá-la ainda maior. Oh, que coisa! Lutero disse, oh, nós cremos que temos isto aqui. Era na hora, era o parto, era a água que veio primeiro. Mas John Wesley disse, oh, não. Ele e George Whitefield, e eles disseram, cremos na santificação, que como sendo a segunda obra definitiva da graça. Isso está certo? E eles pregaram o sangue. Então veio a santificação. Bem, se Lutero não queria se mover, Deus simplesmente deu isto aos metodistas wesleyanianos. Bem, e eles conseguiram. E eles tiveram um reavivamento que varreu o mundo.
e a verdadeira igreja. Bem, agora quando esse tempo chegou, agora chegará a evidência dos sinais do Espírito Santo, maravilhas, milagres. Agora João Wesley não quis concordar com isso. Se João Wesley estivesse na terra e Martim Lutero estivesse na terra nesses tempos, eles concordariam com isto. Mas eles passaram apenas pela segunda rodada de 4 ou 5 rodadas de apóstolos, e eles simplesmente enxergaram tudo. É a lavoura. A lavoura brotou com Lutero e veio crescendo, 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 até chegar a obra pentecostal, que recebeu e creu em falar em línguas. Então eles transformaram isso em uma evidência inicial de que todos tinham que falar línguas. Evidência de que a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Isso é um erro. Mas agora eles voltam. Eles foram as características dadas por Deus, assim como não posso ajudar, porque tenho olhos azuis, Deus me dê. Esses são apenas dons na igreja. Não, os olhos não são o corpo. Isso é uma parte do corpo. Essencial, na verdade. Deus os estabeleceu. Deus os colocou na igreja. Agora, mas quando eles vieram com aquilo, eles tiveram uma grande bênção. Aí nós estamos chegando na nossa hora. Não? Foram muito além do luterano ou do metodista, qualquer um. E agora eles se organizaram de tal maneira até serem piores do que os metodistas ou os outros, os pentecostais. Então eles chegaram a um ponto onde a segunda e a terceira rodada já se passaram cerca de 40 anos, desde que eles começaram a receber o falar em línguas. Mas esta árvore de Deus tem 9 frutos diferentes. Agora, qualquer um desses frutos você pode ter, vem. Deus os enviou, todos vêm da árvore. É profundo isso, mas diz respeito a você. Porque a hora que você está vivendo já passou por todo esse processo de água, sangue e espírito agora. É um parto normal. Água, sangue e a vida, espírito. E você está nesse parto para manifestar o Filho. E por isso, seu corpo é ocupado nesse serviço, nessa condição. A mulher fica condicionada, limitada à sua gestação. Ela vai cada dia
Isso se tratando de uma gestação normal. Vai cada dia tomando forma e começa a ficar fora de todas as labutas que ela enfrentaria se não fora a gestação. Porque já está nos dias de dar à luz o filho. Está nos dias de dar à luz ao filho. Essa é a igreja. O profeta diz que ela está grávida do Espírito Santo. E o filho tem se tomado forma. Está na hora de dar à luz. Isso quer dizer manifestar o filho. A própria natureza está aguardando por isso com gemidos. Toda a natureza. O importante é que tem alguma coisa difícil para se entender, mas quando chega no final das contas, você se encontra enquadrado no plano de Deus. Veja só, a mulher está grávida, está gestante. Não. Ela não tem mais disposição de fazer turismo, de viajar, de passear. Não, ela está presa a essa condição de quem vai dar à luz o filho. Esse filho, já afirmamos, Paulo afirma, que a própria natureza geme pela manifestação desse filho. Aqui estão todos eles ao redor do julgamento do trono de branco. Aqueles lá. Porque a noiva não enfrentará o julgamento do trono branco. Aliás, ela vai julgar o mundo. Vai julgar até os anjos. Então, é aí onde Paulo como Jesus, não concordou em você fazer julgamentos. O único julgamento que você tem que fazer é o seu. É aquele examine-se o homem a si mesmo e toma deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. É o único, porque qualquer coisa que tem que ser julgada vai ser no trono branco. Não segure questão, não fique em questões com quem quer que seja. Não fique em contenda. Por quê? Haverá o julgamento do trono branco. E você já pensou, até os anjos vão ser julgados por esta noiva, por Jesus Cristo, o rei e a rainha. Agora, Lutero aspirava e expirou a sua mensagem, sendo absorvida por Wesley, associando a santificação à justificação. E logo Pentecostes associou, e agora com línguas, com dons espirituais, né?
E agora vai se associar com o quê? É o rapto. É o arrebatamento. Não tem outro caminho. Se você quiser, é assim. Se não quiser, é assim. Tem que ir embora daqui. Tem que sair daqui. Oh, a mamãe escreveu dedicando para mim e para minha irmã. Na Bíblia Sagrada dela está escrito com a letrinha dela: a meus filhos. Miqueias 2, verso 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que corrói, corrompe no mundo, está em confusão. Mas a noiva de Jesus Cristo é composta de virgens prudentes que têm o azeite, que têm o espírito da eleição. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão abençoados. Abençoados. Sejam abençoados com esta palavra. E concorde nisso, que eles passaram por tantos processos. E veio até chegar agora. E você está nisto. O irmão não está nisso porque quis, não. É eleição. É predestinação. Em nome de Jesus Cristo. Deus dê a cura, dê a bênção. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Um abraço fraternal em Jesus Cristo. Amém. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim.
Toma, Deus, o meu querer, faze o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim.